Senhor. Amém. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de podermos estar na casa do Senhor e desta feita estarmos reunidos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Salmo de número 42. Salmos de número 42. Nós vamos estar lendo os 3 primeiros versículos deste salmo. À medida que os irmãos forem encontrando, podem confirmar dizendo amém. Glória a Deus. Salmo de número 42, nos diz assim a palavra do Senhor: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, para esta palavra, nós, mediante a graça de Deus e o auxílio do Espírito Santo, nós intitulamos esta mensagem como o anelo da alma por servir a Deus. O anelo da alma por servir a Deus. Para memorizar, eu falo e os irmãos repetem, por favor, diga: o anelo da alma por servir a Deus. Muito bem. E o que é o anelo da alma? O que é o anelo? O anelo é o mesmo que desejo, é o mesmo que aspiração, é um desejo intenso, uma vontade fora do comum, podemos assim dizer. E se tratando do tema, o anelo da alma por servir a Deus, nós entendemos com isso que a nossa alma, ela tem um desejo ardente, ela aspira por ter mais de Deus, por conhecer a Deus. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem na sua essência a tricotomia. O ser humano, na sua essência, ele tem o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. O espírito é o fôlego de vida, conforme a Bíblia diz, que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus, que o deu. O corpo é esse invólucro humano que está sujeito às limitações terrenas, e esse aqui não chega no céu, a não ser que for transformado quando é crente. E a alma é a sede das nossas emoções e dos nossos sentimentos. A palavra alma, ela deriva de uma palavra grega que é ânimos, que significa exatamente isso: a sede das nossas emoções, a sede dos nossos sentimentos. Nós amamos pela alma, mas também nós aborrecemos pela alma. A alma em nós, ela entristece, ela se abate. Por isso que o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? E existe até um hino da harpa cristã que fala sobre isso, né? Então todos esses sentimentos, ele vem da alma. E a alma é aquela que aspira, ela é aquela que deseja se aproximar do Senhor. A nossa carne, o nosso corpo só puxa para as coisas dessa terra. Aquele desejo de orar provém da alma.
Aquele desejo de ter comunhão com o Senhor provém da alma. E o salmista, quando ele está aqui registrando o Salmo de número 42, esse salmo é um salmo particular. É interessante que esse salmo, ele é um salmo dos filhos de Corá. Não é Davi que escreveu. Existem alguns outros compositores de salmos, a exemplo de Moisés. Moisés compôs também alguns salmos. E este salmo é dos filhos de Corá. E o interessante do Salmo de número 42 é que ele é um salmo didático. É um salmo composto para aprendizado. Ele é um salmo que nos traz instrução. A maior parte dos salmos, eles são composições, vivência, aquilo que o salmista está passando no seu dia a dia. Ele, tendo experiência com o Senhor, ele compunha o salmo, porque o salmo, ele é o inário oficial de Israel, ele é cantado. Mas este salmo de número 42, que foi composto pelos filhos de Corá, ele é um salmo que é um masquil, ou seja, ele tem fins didáticos. Uma vez que a palavra hebraica para masquil é sakal, que significa ser sábio, ser habilidoso. Então a intenção do salmista é trazer uma experiência, não só para ele que estava vivendo essa experiência, mas para todos quanto fossem posteriormente fazer uso deste salmo, fazer uso desta palavra. E o interessante é que quando eu me refiro aos filhos de Corá que compuseram este salmo, interessante dizer que eles não eram somente levitas da casa do Senhor, era uma família de levitas cantores, porque hoje em dia as pessoas também, principalmente a igreja moderna, confunde muito essa questão. Hoje, quando uma pessoa canta, ela se auto-intitula levita, e às vezes até no perfil da sua rede social está lá, levita fulano de tal, porque ela associa o termo levita a cantor. Nem todos os levitas eram cantores. Os levitas, eles eram descendentes da tribo de Levi. Quando o irmão de Moisés, Arão, é chamado para o sacerdócio, é escolhido a tribo de Levi para oficializar o sacerdócio. Então eles eram homens habilitados, chamados por Deus para fazerem os ofícios sacerdotais, para ajudarem no templo. Então tinha os filhos de Corá, que eram os coraitas, tem também os filhos de Coate, que eram os coatitas. Ambos eram da linhagem de Levi, e nem todos eram cantores. Então hoje em dia alguém às vezes se associa por ser cantor e coloca lá até no perfil da sua rede social, levita fulano de tal. Primeiro, para ser levita tem que ser da tribo de Levi. Se não for da tribo de Levi, não é levita oficial. E segundo, levita não só cantava, essa família aqui cantava, eles eram cantores, por isso que eram levitas cantores. Lê para mim, por favor, 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 19. Alguém, por favor, leia este versículo para mim. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 19. Coraitas. Veja bem, esse versículo diz que levantaram-se os levitas, agora fala especificamente quais? Dos filhos dos coatitas, que eram os filhos de Coate, e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor. Então essas duas famílias foram levantadas para louvarem ao Senhor. Então não significa que todos os levitas eram cantores. Interessante dizer, por quê? Porque hoje às vezes a pessoa ela usa esse termo, esse codinome de levita,
mas se fosse para ser levita mesmo, deveria prestar serviço no templo. Os levitas, eles eram responsáveis pela manutenção do templo. Os levitas eram responsáveis pela ordem do culto. Os coatitas eram responsáveis por rachar lenha, carregar lenha para queimar o holocausto. Eles eram responsáveis por carregar a arca do Senhor. Então, se alguém hoje quer ser levita da casa do Senhor, não pense que o instrumento de um levita é simplesmente um microfone para poder estar em evidência cantando. O levita, ele trabalhava no ofício sacerdotal para a manutenção da obra do Senhor. Tem gente hoje que quer ser levita, mas não quer vir para o mutirão. Quer ser levita, mas não quer limpar a igreja. Quer ser levita, mas não quer fazer nada em prol do reino do Senhor. Só quer o título de levita. Ora, meus queridos, nós não fomos chamados para simplesmente ostentar um título. Nós fomos chamados para servir ao Senhor e servir a Ele com fidelidade. Por que nós temos hoje uma grande dificuldade falando sobre o tema do anelo da alma por servir a Deus? Porque a alma desejosa por servir a Deus, ela não quer estar em evidência. A alma que está desejosa por servir a Deus, ela quer buscar do Senhor a sua comunhão, a sua presença. Aí nós utilizamos a frase de João, no capítulo 3, versículo 30, a alma que anela por buscar a Deus, ele vive essa frase: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Eu estava comentando, eu digo para os irmãos, com muita sinceridade, quarta-feira, comentando com alguns pastores ali na sede, eu estou surpreso de uma maneira negativa, podemos assim dizer, porque o meu pensamento concernente à pandemia seria de um grande quebrantamento, de um grande temor, milhões de pessoas morrendo. No meu pensamento, a igreja ia voltar para a oração, a igreja ia voltar para a essência, ia buscar o Senhor, porque o pensamento da gente quando vem uma grande crise é que o Senhor está preparando a igreja para a sua volta, para o arrebatamento. Mas parece que infelizmente a gente não consegue vislumbrar isso. Nós podemos ver pessoas que estão muito acomodadas, e a pandemia de certa forma fez com alguns, ao invés de vir para a igreja, se afastasse da igreja. Tem gente com medo de congregar, com medo de pegar o vírus. Interessante isso. Vai na lotérica cheia, no mercado cheio, mas tem medo de pegar o vírus na igreja. Então aquilo que era para servir, para causar temor, para causar impacto de uma maneira significativa, positiva, parece que está tendo um efeito reverso. E aí preocupa. Por quê? Preocupa os líderes. Porque parece que falta desejo pela presença do Senhor, parece que falta desejo, falta anseio pela comunhão com Cristo. O conforto da casa parece que está melhor, parece que o conforto do lar não deve ser mais trocado. Os momentos de oração parece que foram deixados de lado, e às vezes quem ora um pouco mais, às vezes fica orgulhoso por conta disso, pensa que é superior ao outro, se torna fanático porque ora um pouco mais. Irmãos, a oração não é para o engrandecimento do homem, a oração é para nos humilharmos na presença do Senhor, reconhecendo o seu poderio, reconhecendo a sua grandeza. O desejo do crente deve ser de estar na presença do Senhor. O anelo da nossa alma deve ser esse. E quando eu observo o Salmo de número 42, eu acho interessante que começa dizendo assim no versículo 1: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aí eu vejo o salmista com um mascrio, com um salmo que é de fins didáticos, com fins de aprendizado,
trazendo experiência para nós e usando a figura de um animal, de um servo, e dizendo: como um servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E isso me prendeu a atenção, e eu fui pesquisar sobre o servo. O servo é um animal de grande porte, ele é herbívoro. Já tiramos uma lição com isso. Ele não se alimenta de carne. A alma que anela por servir a Deus não deve ser uma alma de um crente carnal, deve ser a alma de um crente espiritual. A igreja de Corinto tinha os 12 dons espirituais, e às vezes eles se ensoberbeciam por isso. E Paulo, quando escreve para eles, diz: olha, eu não pude escrever a vocês como a espirituais, porque não sois espirituais, mas sois carnais. Por que isso? Porque aquilo que eu transfiguro, aquilo que eu demonstro, aquilo que eu ensaio, aquilo que eu projeto, para que os outros vejam, não define a minha espiritualidade. Espiritualidade não é as vestes, espiritualidade não está naquilo que eu mostro para as pessoas, espiritualidade está na essência de cada um, no desejo ardente de servir ao Senhor. Está faltando isso, irmãos, porque assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo físico para poder subsistir, para poder estar de pé, a nossa alma também precisa ser alimentada. E o que nós estamos fazendo? Nós temos às vezes 3 refeições por dia ou mais. Eu acredito que no mínimo 2 refeições os irmãos que estão aqui fizeram no dia de hoje. E por que nós alimentamos o nosso corpo físico, mas desprezamos a nossa alma? Como que é desprezar a alma? Nós deixamos de alimentá-la. As oportunidades que nós temos de ter comunhão com o Senhor, de aproximar com o Senhor, nós estamos perdendo o devocional, nós estamos perdendo o período de oração. Tem pessoas que parece que já se programam para chegar quando está quase terminando a oração, porque não querem mais tirar um tempo com o Senhor. Aí vem as lutas, aí vem as dificuldades, aí o crente cheio de vitimismo quer olhar para o céu e dizer: Senhor, por que está acontecendo comigo isso? Eu não mereço isso. Mas o Senhor está dando oportunidade de ter comunhão, o Senhor está dando oportunidade de estarmos no lugar mais alto que o homem pode chegar. Pastor Lázaro, qual é o lugar mais alto que o homem pode chegar? É nos pés do meigo Nazareno, suplicando a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós estamos de pé não é porque somos bonzinhos, não, é as misericórdias do Senhor que são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. O simples fato de estarmos aqui nessa noite demonstra, queridos irmãos, que nós precisamos de Deus. A nossa alma tem sede. É por isso que não é bom o crente ficar sem cear, que ele fica uma ceia, fica mais fraco, na segunda ceia fica mais fraco, e a tendência cada vez mais é um abismo puxar outro abismo. E às vezes, muitas das vezes, alguém deixa de tomar a ceia por causa de um programa de família, uma coisa que pode deixar para outro dia. Eu marquei um churrasco na sogra, vai ter uma feijoada lá na casa do irmão, tem um aniversário de alguém, e assim nós vamos, em detrimento das coisas espirituais, nós vamos desprezando, vamos cuidando mais das coisas dessa terra, e é por isso que tem muita gente frustrada, é por isso que nós estamos vivendo dias de ansiedade, dias de depressão, pessoas com a saúde mental em crise, tem gente surtando, tem crente tendo crise de pânico,
Tem crente desesperado, por quê? Porque as coisas espirituais estão sendo deixadas de lado. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: nada desta vida pode preencher a presença do Senhor na nossa vida, nada. O sucesso no trabalho, eu entrei no trabalho, eu era um auxiliar de produção, fui crescendo lá dentro, eu fui fazendo muita hora extra, conquistei a confiança. Hoje lá na empresa eu já sou gerente, eu sou subgerente, eu sou diretor, eu sou coisa e tal. E muitas das vezes alguém vai projetando uma carreira de futuro aqui na terra e se esquece que nós estamos nesta terra simplesmente peregrinando. Eu não estou pedindo para você ser irresponsável, não. Cuide da tua casa, cuide da tua família, coloque o pão na mesa da tua casa, sim, coloque o pão na mesa para os teus filhos, sim. Se puder crescer na empresa, cresça. Se puder crescer no estudo, faça mestrado, faça doutorado, o que vier à tua mão para fazer, faça. Mas faça uma coisa: fique com os pés bem fixos na terra, mas esteja com a tua mente ligada no céu, porque as coisas desta terra não podem preencher um coração que foi feito para morar no céu. É por isso que tem tristeza. A pessoa está produzindo e quem sabe secularmente, materialmente, a pessoa está na melhor fase da vida dela, mas chega em casa é uma tristeza só. O sonho era conquistar, construir a casa dos sonhos, construiu, mas parece que o vazio na alma é do tamanho da casa que construiu, porque as coisas desta terra não preenchem a presença de Deus nas nossas vidas. Lembra de Moisés? Moisés estava, depois de uma decepção que ele teve com o povo, e agora o Senhor disse: olha Moisés, eu não vou no meio do povo para que não aconteça que eu venha destruir o povo, mas eu vou mandar o meu anjo vai adiante de vós. Moisés olhou assim e disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, então não nos faça subir daqui, porque a presença do Senhor é insubstituível. Não tem vida financeira próspera que pague os minutos que temos na presença do Senhor. Não tem dinheiro desta terra que preenche o gozo que nós sentimos quando estamos na casa de Deus, anelantes pela sua presença. E Deus, na sua bondade e misericórdia, desce para nos abençoar, nos renova com o seu Espírito Santo, e nós falamos línguas, profetizamos e saímos cheios da presença do Senhor. Não tem nada nesta terra que possa substituir a presença de Deus na nossa vida. Como o servo, primeiro, o servo não come carne, ele não é carnal. O crente que anela pela presença do Senhor não pode ser carnal. Uma outra característica que eu vejo que o servo tem, que nós podemos aprender, é que ele tem o olfato apurado. Ele consegue sentir o cheiro à distância. Em um raio de aproximadamente 6 quilômetros, o servo consegue sentir o olfato de alguma coisa, consegue sentir o cheiro de alguma coisa. E isso serve de uma maneira positiva. Por quê? Porque, segundo nós aprendemos na escola, isso aqui é conhecimento básico. A água, ela é incolor, não tem cor, ela é inodor, não tem cheiro. Mas o servo consegue sentir. O servo consegue sentir. A água, para ser pura, ela não tem cheiro. Mas o servo consegue. Sabe por quê? Porque existe uma conexão. O mundo não vê, para o mundo é invisível. Mas o crente consegue sentir o cheiro do doce perfume de Cristo. E o crente que anela, a alma que anela por servir a Deus, sabe aonde está Jesus, que é a verdadeira fonte de águas vivas, aonde nós podemos matar a nossa sede.
Uma outra vantagem de se ter o olfato apurado é porque ele consegue sentir de longe o cheiro do predador. Quando o predador vem ao seu encontro, ele consegue de longe, ele percebe e foge. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas ele não nos pega, sabe por quê? Porque o Senhor nos dá a oportunidade de sentirmos que alguma coisa está mal. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, fuja da aparência do mal. Não é o mal consumado, não precisa nem consumar. Se aparentou mal, fuja. O Senhor nos faz sentir o cheiro da coisa quando está vindo. O que é isso? Seja vigilante. Ninguém cai sem ser avisado. Ninguém peca sem primeiro Deus lhe mostrar o perigo. Olha, o abismo está aí. O que foi que Deus falou para Caim? Diz, olha, o pecado jaz à porta. Você que escolhe. Então uma das características do servo é de ter o cheiro, o olfato apurado. O Senhor permite isso para nós, que nós sejamos vigilantes. O diabo está armando uma cilada lá, mas o Espírito Santo já está te dizendo, a cilada está chegando. Evita, se afasta, fuja. Não é correr para cima, não é tentar a Deus, não, isso aí eu tiro de letra. Uma tentaçãozinha dessa aí, eu tenho tantos anos de crente. Ô meu irmão, não existe crente espiritual que fique de pé se Deus tirar a misericórdia da vida dele. Nós não podemos, conforme diz a letra de um hino antigo, quem sou eu para bater no meu peito e dizer que sou eu? Não, eu posso. Não podemos. Estamos de pé porque o Senhor tem nos preservado. Outro detalhe, outra característica do servo, ele tem precisão na direção. Observa que o servo ele não tem GPS, mas ele não anda em círculo. Ele tem precisão na direção. Ele anda para frente, ele vai reto, ele vai direto. É uma característica que se assemelha com a alma que anela por servir a Deus. Porque a Bíblia nos recomenda que nós não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia nos diz assim, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o pecado e todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos olhar nem para a esquerda e nem para a direita, nós devemos olhar para Jesus. Quem olha para a esquerda corre um risco de se tornar fanático, de se tornar soberbo, de se tornar legalista. Quem olha para a direita corre o risco de se tornar liberal, da teologia liberal, se tornar um libertino. Nós fomos chamados para ter equilíbrio emocional e espiritual. É por isso que as dificuldades vêm de todos os lados, mas nós não paramos, porque nós temos precisão na nossa direção. E qual é a direção que o crente anda? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! É para Ele que nós nos direcionamos. E outra coisa interessante para o servo, que dá para extrair lições para nós: o servo, ele é um animal migratório, ou seja, ele não fixa residência. Ele está aqui hoje, ele é nômade. Ele está aqui hoje, mas amanhã ele vai para outro lugar.
Pastor Lázaro, que lição nós tiramos disso? Queridos, nós estamos na terra, mas não somos da terra. Nós estamos no mundo, mas não somos mundanos. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa pátria está no céu. Nós somos migratórios. Nós estamos nesta terra por um pouquinho de tempo, mas muito em breve nós estaremos no céu de glória com Jesus. São muitas lições. É por isso que o salmista diz: como servo. Ele faz uma comparação. Como servo, o que mais que nós aprendemos? O servo, ele não aceita confinamento. Se você pega um servo no deserto e traz para criá-lo no cativeiro, você pode tentar alimentar ele da maneira que for, ele vai adoecer e morrer, porque ele não aceita, a natureza do servo não aceita confinamento. Ele não aceita confinamento. Sabe o que eu quero te dizer? O crente que anela, que tem a alma que anela por servir a Deus, ele não consegue ficar preso dentro de uma caixinha. Sabe por quê? Porque quem comanda a vida dele é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não pode ser bitolado. O Espírito Santo de Deus não pode ser manipulado. Existem igrejas nos dias de hoje que querem manipular o Espírito Santo de Deus. Aqui só pode isso, só pode aquilo. Queridos, nós temos uma liturgia do culto, mas as exceções pertencem ao Espírito Santo de Deus. No culto de ensino ele pode batizar se ele quiser. No culto de ensino ele pode curar se ele quiser, porque as exceções pertencem ao Espírito Santo de Deus. E sabe o que é interessante? Nós não podemos aceitar o aprisionamento. E sabe o que o diabo tem conseguido aprisionar hoje os crentes? Não é em celas cinzentas, é prisão na mente. Tem muita gente que está com a mente aprisionada, e o diabo consegue destruir. Por quê? Porque se ele consegue atingir aqui, aí a saúde mental vai embora, reflete na saúde física. A depressão é um mal na alma, comprovadamente. Não existe medicamento para depressão. Existem remédios paliativos que venham simplesmente um calmante, alguma coisa nesse sentido, mas resolver não resolve, porque é um mal na alma. Não existe remédio para ansiedade. Toma remédio para controlar a disritmia cardíaca, mas remédio para curar não existe. Sabe por quê? Porque, conforme eu disse, na nossa tricotomia, nossa alma, lá no fundo, no recôndito da nossa alma, existe um lugar que Paulo refere-se a ele como profundezas de Deus. Eu acho que é 1 Coríntios, confira para mim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Se não for 1 Coríntios, eu acredito que deve ser 2 Coríntios. Leia para mim, por favor. As coisas que os olhos não viram. Mas Deus nos revela pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas. Isso mesmo. 2 Coríntios, 1 Coríntios 2 e 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas, versículo 10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o mal se aloja onde? Lá na alma.
lá nas profundezas de Deus, e lá o remédio não chega. O médico não consegue chegar lá, porque é algo espiritual. E como que a pessoa às vezes vem para a igreja e consegue ser curado? Aí é outro mistério de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, leia para nós. Quantos podem dar glória a Deus? A pessoa está com depressão, está ansiosa, está com mal na alma, o mal está alojado lá nas profundezas de Deus, o médico não consegue diagnosticar, não consegue chegar lá, não tem remédio, mas aí vem a palavra de Deus. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir intenções e os pensamentos do coração. Aonde o médico não chega, a palavra de Deus chega, e aonde a palavra de Deus chega, o espírito da palavra chega, e aonde o espírito da palavra chega, o mal tem que bater em retirada. Deus toma novamente esta profundeza desta alma, e agora acontece a junção da alma do homem com o espírito do homem, com o espírito de Deus, e este homem começa a viver uma nova dimensão espiritual. Sabe por quê? Porque esta alma agora, ela passa a anelar as coisas de Deus, a presença do Senhor, e ela começa a desfrutar na terra aquilo que está reservado para nós lá no céu. Aleluia! A comunhão com Deus é isso, é uma antecipação daquilo que nós vamos viver no céu. Esse gozo indizível que não tem como explicar. Explica para alguém o que você sente quando você está cheio da presença de Deus. Tem como explicar para alguém aquele momento de devocional, quando você está lendo a Bíblia, daqui a pouco começa a pingar nas páginas da Bíblia lágrimas quentes que começam a rolar do seu rosto? Explica esse sentimento. Não tem como explicar. É uma alma que anela pela presença do Senhor e está sentindo esta comunhão com Deus aqui nessa terra. Aleluia! É as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem ainda subiu ao coração, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. Ô irmão, tem tanta coisa boa de Deus reservada para a tua vida, tem tanta coisa boa de Deus reservada para a tua vida espiritual. Tem tantos projetos do Senhor que não acontecem na nossa vida por conta de nós mesmos, que às vezes nós somos relaxados com as promessas do Senhor. Nós acreditamos que porque Deus prometeu vai acontecer a qualquer custo. Não, nós temos que nos colocar na posição. Tem um monte de gente que diz que quem tem promessa não morre, mas eu já vi um monte de jovem com promessa morrendo, eu já vi obreiro com promessa morrendo. Sabe por quê? Porque tem promessa, mas não toma uma atitude. E Deus não tem negócio com quem faz as coisas relaxadamente. Para a promessa se cumprir, tem que estar na posição que Deus manda estar. Jeremias 48:10. O que a Bíblia diz? Maldito, olha só isso aí como é forte. Não é o pastor que está falando, não, é a Bíblia que diz, é o Senhor falando. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É maldito
Agora eu pergunto para os irmãos: o maldito herda o reino dos céus? Ele está amaldiçoado, porque ele está fazendo algo de maneira relapsa, relaxada. As coisas de Deus nós temos que fazer por amor, por amor. Hoje eu estava no carro comentando com a minha esposa o tratamento de um médico veterinário, o cuidado, a forma com que ele estava fazendo. Eu disse: aquilo ali é o amor da profissão. Tem gente que coloca, né, enfermagem por amor, né? Mas chega lá, pensa nos enfermeiras brutas, trata a gente numa brabeza. Coisa que é feita por amor, irmãos, o que é feito por amor, você paga o preço para fazer, e não quer nada em troca, porque é por amor, é um desejo ardente, é um desejo ardente de fazer. A obra do Senhor ninguém é obrigado a fazer. Ninguém aqui foi na ponta de um revólver: olha, você agora vai ser obreiro da igreja, viu? Aceito? Não, tá bom, eu aceito. Não é assim não. É vocação, é o Senhor que chama. E é tão interessante que o Senhor chama, o Senhor escolhe, mas Ele nos dá a oportunidade de aceitar ou não. Ele nos dá a oportunidade, mas se nós aceitamos, nós temos que entender que não foi uma escolha nossa, não foi uma escolha do homem, foi uma escolha de Deus. O Senhor Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, aleluia, a fim de tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Sabe o que o Senhor quer dizer? Não é escolha tua, você é produto da escolha de Deus. Se você aceita, faça por amor. Tudo. Colossenses 3:23. Eu sou simplesmente um diácono. Eu sou só um cooperador. Para com isso. Colossenses 3:23. Tudo quanto fostes fazer, fazei-o de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens. Aplique amor naquilo que você está fazendo. Olha só, como o servo, ele não aceita confinamento. Aí o versículo 1 vai continuar dizendo assim, brama pelas correntes das águas. Isso aqui é interessante. Interessante, você consegue imaginar a imagem de um servo que está indo peregrinando no deserto, mas ao perceber, num raio de aproximadamente até 6 quilômetros de distância, o cheiro das águas, ele direciona, porque ele tem um GPS dado por Deus, que ele não erra, e ele corre, ele avança, ele brama pelas correntes das águas, e ele avança. Hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração, para a igreja aqui no Vitória Regia, é uma palavra de confronto, não é uma palavra de massagear o ego dos irmãos, até porque também não me utilizo disso, e não gosto também não. Mensagens de autoajuda, que massageia o ego, eu prego a palavra de Deus como ela é, e como ela deve ser pregada. Mas o texto aqui é confrontador. Como que está a nossa sede por Deus? Como está o nosso desejo pelo Senhor? Será que nós não nos acostumamos com as nossas reuniões? Nos acostumamos com os nossos cultos? E parece que finda saindo da mesma forma que entrou? Não tem mudança, não há diferença. E o mais interessante disso aqui, que é uma reflexão pessoal. Eu não posso medir a vida espiritual do pastor Gelson, e nem ele medir a minha. Eu não posso me achar superior à irmã Joanita, desculpa, perdão por usar o seu nome. Eu não posso me julgar superior à irmã, achando que eu oro mais ou oro menos. É uma reflexão nossa. Como está a minha sede de Deus? Porque é isso aqui que vai contar.
Como está o desejo que eu tenho pelo Senhor? Eu estou acostumado com as reuniões, estou achando bom do jeito que está bem, ou dá para melhorar? O meu desejo e a minha oração, e nessa madrugada eu orei por isso, a minha oração é que o Senhor coloque um desejo anelante no teu coração nessa noite, e que você volte a fazer coisas que você fazia antes e deixou de fazer, que você volte a buscar com a mesma intensidade que você buscava antes. Se lembra disso aqui? Crente vinha para a igreja, o que ele fazia? Bíblia, harpa cristã e um lenço, porque ele ia para a igreja para chorar na presença do Senhor. Ele vinha para a igreja para se derramar na presença de Deus. E hoje em dia tem gente que sai da mesma forma que chegou. Os lenços foram deixados de lado, mas nós estamos voltando ao tempo que precisamos de lágrimas na presença do Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 9, ele disse: Oxalá que a minha cabeça se tornasse fonte de águas, e os meus olhos fossem como duas fontes. Eu choraria de dia e de noite pela filha do meu povo. Como é que está as suas lágrimas nesse momento de pandemia que nós estamos passando? Alguma coisa está te comovendo? Ou você está se tornando insensível? Hoje eu já sou pastor, hoje eu já sou ministro, não é qualquer coisa mais que me comove, não é mais qualquer coisa que faz eu dar glória a Deus. Está feio, porque para entrar no céu nós temos que ser como meninos, como crianças, dependentes do Senhor. Se Deus usar uma criança, eu tenho que receber, porque é Deus que está usando aquela criança. A patente, a nomenclatura é coisa humana. Deus, quando olha, Deus olha a gente de uma forma geral, no mesmo nível. Deus não está procurando uma credencial de alguém para usar. Deus está procurando um coração contrito para poder fazer morada na vida dele. E se Deus procurasse esse coração aqui hoje? Existe um coração que está aberto para receber a presença do Senhor? Existe um coração contrito aqui nesta noite para poder dizer: Senhor, eu estou aqui, faça a tua vontade na minha vida. Opa, isso aqui é interessante, faça a tua vontade. A alma que anela pela presença do Senhor não é uma alma de pessoa egoísta que quer crescer em detrimento do seu irmão, não. A alma que anela pela presença do Senhor, diga: Senhor, é a tua vontade que seja feita, não a minha. É o teu querer que seja feito, não é o meu. É a tua vontade que deve subsistir, não é a minha vontade. Deus está procurando um coração aqui nessa noite, um coração que anela pela presença do Senhor. E ainda no versículo 1, ainda diz assim, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ele está dizendo: Senhor, assim como um servo que brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira pelo Senhor. Aí no versículo de número 2 ele vai dizer o quê? A minha alma clama pelo Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 2, ele vai dizer da seguinte forma: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Olha o questionamento do salmista. A minha alma tem sede de Deus. Assim como a água é essencial à vida física, assim também Deus e a sua presença são essenciais à satisfação e à normalidade da nossa vida espiritual. O verdadeiro crente, o crente que anela pela presença do Senhor, ele vai ser um crente que vai ter fome e vai ter sede de Deus e da sua graça. E fome é uma coisa que não acaba, não é verdade?
A gente fala assim, eu vou comer para matar a fome. Mata nada. Você se alimenta ali, sacia aquele momento. Daqui a pouco a fome, a barriga ronca de novo. Sim ou não? Não morre. A comparação é essa. O crente que anela, ele deve ter o quê? Um desejo intenso. De querer mais de Deus. De querer mais da sua presença. Aí eu aceitei Jesus. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Tá bom demais. Outros nem o batismo busca, né? Uma vez, nós estávamos fazendo uma campanha para Jesus batizar com o Espírito Santo. E tinha uma irmã e a filha dela que não vinha receber oração na frente, ficava lá atrás. Aí eu perguntei para ela, irmã, por que a irmã não... A irmã já é batizada com o Espírito Santo? Não. Por que a irmã não vem para nós orar para a irmã receber? Ela disse, pastor, nós não quer não. Eu tomei um susto, pastor Jesus. A irmã falou para mim, nós não quer não. Eu falei, como vocês não... Não, porque ensinaram para nós que quando a gente recebe batismo com o Espírito Santo, aí que vem prova na vida da gente. Eu quase que ri da irmã. Aí eu falei, irmã, sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? É revestimento de poder. A prova pode vir, mas a irmã vai estar mais forte, porque vai ter o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Então, às vezes as pessoas nem querem buscar batismo com o Espírito Santo, não quer revestimento, não tem sede, não tem desejo, tem sede pelas coisas do mundo, mas não tem sede pelas coisas de Deus. Tem desejo pelas coisas do mundo, mas não tem desejo pelas coisas de Deus. Tem fome pelas coisas do mundo, mas não tem fome pelas coisas de Deus. Aí o salmista vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não é de um Deus morto, não é de uma imitação, é do Deus vivo. Aí ele questiona, ele indaga: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Olha o desejo de estar na presença do Senhor. Desse texto aqui nós extraímos duas verdades. Primeira verdade: sem sede de Deus, a pessoa morre espiritualmente. É como a semente que foi lançada à beira da estrada. Lê para nós aí Marcos capítulo 4, versículo 19. Primeiro, sem sede de Deus, a pessoa morre. Marcos 4, 19. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha aí, irmãos, as coisas desta vida, os cuidados desta vida, vão sufocar a palavra que foi enxertada no coração, porque a pessoa não buscou mais. E o que vai acontecer? Essa semente vai morrer. Então não basta simplesmente vir aqui ouvir a palavra, ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Quando alguém aceita Jesus, não é por causa da oratória, não é por causa da eloquência, não é por causa de um sermão bem elaborado, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então agora, convencido pelo Espírito de Deus, a palavra plantada no coração, eu devo continuar buscando ao Senhor. Devo continuar buscando, porque se eu não continuar buscando a presença do Senhor, essa semente vai ser sufocada. A Assembleia de Deus no Brasil é a igreja que mais ganha almas, mas também é a igreja que mais perde por não ter um discipulado eficaz. Eu digo isso em regra geral, não estou falando de igreja local. Porque às vezes nós investimos tanto na ministração, na pregação, mas não tem um trabalho de acompanhamento.
E os irmãos que trabalham com Nova Vida sabem disso, a dificuldade que se tem de você dar continuidade naquele que aceitou Jesus, você dar continuidade, dar assistência para aquela pessoa, às vezes é muito difícil, e se você não fizer isso, os cuidados da vida vai sufocar. Então tem que ter desejo. Segunda verdade que se extrai desse texto: nós devemos orar para que aumente o nosso anseio pela presença de Deus. Não é errado orar. Não é errado orar: Senhor, eu quero mais, eu preciso, eu almejo, eu desejo. Não é errado isso. Sabe o que eu acho interessante, irmãos, sobre isso? Eu me lembro de Moisés. Vamos falar de novo aqui sobre Moisés. Quem foi Moisés? Moisés usado por Deus. Deus usou Moisés e ele proferiu as pragas sobre o Egito. Depois Moisés conduz o povo na peregrinação pelo deserto. Moisés viu o mar vermelho se abrir em duas partes e ele passar com Israel com os pés enxutos pelo meio do mar. Depois viu essas duas partes voltando contra o exército de Faraó e matando o Faraó com seus cavaleiros. Moisés, quando o povo pediu carne, ele orou ao Senhor. Deus mandou codornizes para o povo se alimentar. O povo estava com sede. Moisés orou ao Senhor, falou a rocha verteu água para o povo beber. Esse era Moisés. Se fosse eu, quem sabe eu já teria dito assim: Senhor, igual Simeão, você observa, agora já pode dormir em paz. Eu já vi muita coisa de Deus. Mas Moisés viu tudo isso. Aí quando chega no Êxodo, capítulo 33, versículo 18, Moisés faz uma oração que mexe com as nossas estruturas. Moisés, depois de ver tudo isso, ele olha para Deus e diz assim: Senhor, eu rogo-te que me mostres a tua glória. Eu já vi muita coisa, mas eu quero ver mais. Eu já presenciei muita coisa, mas eu ainda quero ver a tua glória. Senhor, eu já vi mar abrir, eu já vi um monte de situações acontecendo, mas eu quero ver a tua glória. Sabe o que é isso? É um desejo ardente, é uma ambição santa, se é que podemos dizer isso, mas é um desejo ardente de poder estar mergulhado no oceano da graça de Deus, das profundezas do Senhor, e descobrir os mistérios que Deus tem. O Deus que nós servimos, Ele é um oceano, e tem gente acostumado com água nas canelas, tem gente nadando em águas rasas, enquanto Deus é um profundo oceano, que está esperando que nós venhamos a mergulhar nele, para entender mais do Senhor, e para ter os seus mistérios revelados na nossa vida. Esses dias eu estava ouvindo um hino moderno agora, um hino novo da mocidade, e fala sobre um furioso oceano, é isso? Estou me afogando em ti. Eu falei, vou caçar a base bíblica para esse negócio. Porque quando fala sobre afogar, a intenção que tem é coisa ruim. Ninguém diz assim: eu estou feliz porque eu estou me afogando. Quem está afogando está morrendo. E eu fui tentar entender, a gente tem que tentar entender a mente do compositor, né? Mas a intenção do compositor é o quê? É um oceano tão profundo, por que eu vou ficar às margens? Eu vou mergulhar nesse negócio, não é verdade? Irmão, Deus, Ele é o Deus vivo. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do
Deus vivo. Não é uma coisa pequena, não é uma coisa medíocre, não, é um oceano para nós mergulharmos, anelarmos pela sua presença. Deus quer te usar na terra com poder e com autoridade. Deus não quer que você seja esse crente raquítico, anêmico, fraco, não. Deus quer que você seja poderoso na terra, cheio da unção e da graça do Senhor Jesus, que ao passar pelas ruas desta cidade, as pessoas entendam que existe um diferencial na tua vida, porque a presença do Senhor está contigo. Aleluia. Obreiro, companheiro, eu estou falando olhando nos olhos de vocês aqui nesta noite. O que Deus quer para nós aqui no Vitória Régia, para esse tempo, Deus não quer que nós sejamos enfeites de altar, não. Vocês são muito bonitos, estilosos, com essa gravata combinando com a máscara, coisa linda. Mas o que Deus quer de nós é obreiros inflamados, cheios da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, que tem autoridade no nome de Jesus de Nazaré. E como é que nós vamos conseguir isso, meus amados? Nós temos que desejar, nós temos que anelar, e nós temos que pedir ao Senhor. Quantos querem mais de Deus aqui nessa noite? Vamos caminhar para o término aqui. O versículo 3, a parte A, diz assim: as minhas lágrimas. Vivemos dias de lágrimas. Há lágrimas nos hospitais, há lágrimas nos presídios, há lágrimas de luto por tudo quanto é lugar. Vivemos esses dias de lágrimas. Mas as lágrimas para nós não é ruim. Não é ruim. O Senhor Deus, usando o profeta Joel, falando a nós ministros, dizendo assim: chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Cabe a nós a responsabilidade de chorar pela igreja. Cabe a nós a responsabilidade de chorar pela igreja. Pastor Lázaro, eu sou homem, e na cultura machista que eu fui criado, homem que é homem não chora. Lá fora. Aqui dentro é Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Quem quer chorar na presença do Senhor? Temos que chorar pelo povo. Olha só, versículo 3: as minhas lágrimas servem-me de mantimento. O que é mantimento? Mantimento é alimento que serve para sustentação. O salmista está dizendo: as minhas lágrimas estão me alimentando, as minhas lágrimas estão me sustentando. Você pode traçar um paralelo entre um culto que você chora, que incha os olhos, e um culto que você não consegue chorar, para você ver o diferencial. Aquele culto que você chora, os olhos incham, mas você sai daqui com a alma leve, porque as lágrimas lavam a nossa alma, e o Senhor está nos chamando para isso. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. E se as lágrimas forem de aflição, pastor Lázaro, aí é o Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Levante a sua mão, segure a tua mão levantada. Eu recebo de Deus autoridade nesta noite, autoridade profética, para liberar uma palavra de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Hoje o Senhor vem para acalentar a sua alma. Hoje o Senhor chega para secar as lágrimas de tristeza e colocar lágrimas de alegria, de refrigério, porque o Senhor estará lavando a tua alma aqui nesta noite. Hoje o Senhor entra com providência na tua vida. Receba em nome de Jesus a presença do Senhor neste momento e seja renovado em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia.
As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Aí a parte B do versículo 3 diz assim: porquanto me dizem, onde está o teu Deus? Aleluia. Aí vem aqueles que ainda criticam. Aí vem aqueles que ainda dizem: onde está o teu Deus? Tu não é crente? Por que você está passando por isso? Aonde está o teu Deus? Deixa eu dizer uma coisa: quando perguntarem aonde está o teu Deus, responda da seguinte forma: diga assim, me responda aonde Ele não está. Porque o Salmo de número 139, versículo de número 7 diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Versículo 8: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também. Aí tem gente perguntando: aonde que está Deus no meio de uma pandemia dessa? Deus está no mesmo lugar aonde sempre esteve. Ele está sentado no trono de glória e Ele governa esta terra, porque Ele tem todo o poder. Aonde está Deus? Para terminar, o nosso Deus está diante de nós. Deuteronômio capítulo 1, versículo 30 diz assim: o Senhor nosso Deus, que vai diante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Levante a mão. O Senhor está indo na tua frente. O Senhor vai te dar a vitória. Aleluia, aleluia. Você prega, mas quem vai te usar é Deus. Você louva, mas quem recebe o louvor é Deus. Ele vai diante de vós. Pastor Lázaro, Deus só vai na frente? Não, Ele também está na nossa retaguarda. Isaías 52:12 diz: porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugido, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Deus está na frente, mas Ele está na nossa retaguarda, nos guardando também. Aleluia. Aonde mais está Deus? Ele está sobre nós. Oh glória. Salmo 139, versículo de número 5: tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua poderosa mão. Dá para sentir a mão de Deus aí sobre a tua vida? Dá para sentir a mão de Deus sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família? Dá para sentir? Ele está diante, Ele está na retaguarda, mas Ele também está sobre vós. Aonde mais? Por baixo de nós. Como é isso, pastor? Por baixo de nós. Mas como é isso? Deuteronômio 33:27. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os seus braços eternos, e Ele lance o inimigo diante da tua face. Por baixo de você está os braços de Deus. Olha o movimento, como de um pai que embala um filho, como de um pai que cuida de uma criança. Os braços do Senhor está por baixo de nós, nos protegendo. Dá para sentir o cuidado de Deus? É por isso que você olha para trás e fala: como eu cheguei aqui? Nem você acredita. É Deus que está te embalando. Fecha os olhos. Uraia, suramandurabacandaraia, urabacanturibiandarabasandaraia. Sinta os braços de Deus te embalando aqui nesta noite.
Sinta os braços de Deus cuidando da tua vida aqui nesta noite. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Aonde mais está Deus, pastor Lázaro? Ao nosso redor. O Salmo de número 125, versículo de número 2 diz assim: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Eu falei aqui no começo que o nosso inimigo está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o Senhor nosso Deus. O nosso inimigo brama, ruge como um leão, mas ele não é o leão, porque o verdadeiro leão está conosco, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o alfa, o ômega, o princípio, o fim de todas as coisas, como foi lido aqui. Ele está à nossa volta para nos proteger. E aonde mais está Deus, para nós terminar? Além de estar diante, na retaguarda, sobre, embaixo, em volta, Ele está em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ele está em nós. E sabe o que é lindo aqui? Eu já vou estar terminando. Glória a Deus. Eu já vou estar terminando. Às vezes alguém pregando, empolgado, diz: receba a visita do Espírito Santo. É errado. O Espírito Santo não é visita em nós, ele é o inquilino da casa. Ele não visita, ele mora em nós. Então o Espírito, Deus está adiante, na retaguarda, sob, embaixo, em volta, e está em nós. E para terminar, além de estar em nós, Ele está conosco. Salmo de número 46. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Se coloque de pé para nós terminarmos com oração. Oh, glória a Deus. Quantos anelam pela presença do Senhor? Quantos têm desejo de ter um pouco mais de Deus na tua vida? Eu vou te dar
3 minutos para você falar isso para Deus. Eu quero que você diga para o Senhor o quanto você almeja. Eu não posso falar por você. Eu não posso dizer, Deus, o irmão fulano precisa tanto. Não, não, é você que tem que falar. Diga, Deus, eu anelo pela tua presença. Eu anelo pela tua glória. Eu quero ter mais de ti aqui nesta noite. Comece a orar neste momento. Comece a orar ao Senhor. Eu quero convidar a igreja para 2 minutos de oração aqui. E nesta oração eu quero que você faça como você sentir de fazer. Eu quero dobrar os meus joelhos e estou dobrando os meus joelhos agora, porque eu anelo pela presença do Senhor. Eu não consigo ser pastor sem a presença de Deus. Eu não consigo ser obreiro sem a presença do Senhor. Eu não consigo estar de pé se Deus não estiver comigo. Eu preciso do Senhor aqui agora. Eu preciso da presença do Senhor aqui agora. Quem precisa do Senhor vai clamando a Ele aí.